Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, inshallah, falaremos sobre Surat al-Balad, ou a surata da cidade. Então, Surat al-Balad foi revelada em Mecca. E ela começa com um juramento. Começa La uqsimu bihada al-balad. Primeiro vamos explicar o sentido dessa frase, desse versículo. Uqsimu bihada al-balad, juro por esta cidade. La uqsimu bihada al-balad. Primeiro vamos entender por que o la veio na frente do juro por esta cidade. Para quem sabe um pouco de árabe ou para quem está aprendendo, sabe que la quer dizer não. Então, se for pegar por esse sentido, está como não juro por esta cidade. E esse é o primeiro sentido que Allah fala que não vai jurar por esta cidade de Meca. E esse sentido é o mais fraco e não vamos levar ele em consideração. No segundo sentido, há outros sábios que dizem que este não na frente de La uqsimu bihada al-balad é um não para os renegadores da fé que renegaram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que desmentiram a revelação, os milagres e etc. Então foi dito não a eles, depois Allah jura pela cidade. Só que esse sentido também não é o mais conhecido, não é o mais forte entre os sábios. E o terceiro sentido, o mais correto, que este lam é chamado de lam at-tawkid, ou o lam da confirmação. E este exemplo caiu em outras suratas, como por exemplo, na surata da ressurreição, La uqsimu biyawm al-qiyamah, o primeiro versículo. Juro pelo dia da ressurreição. E o lam deixa o juramento mais forte, é uma confirmação. Porque no Alcorão não tem uqsimu sozinho, a palavra uqsimu sozinho. Agora, la uqsimu, juro, a letra de que está confirmando, la uqsimu, juro, confirmo que juro, biyawmi. Biyawmi, vamos só entender este bé. Por que foi falado biyawmi? Não simplesmente yawmi. Então, bé é uma das letras utilizadas no juramento. Como nós sabemos, temos três tipos de juramentos, com três letras. Temos wa, wallahi, ba, billahi e ta, tallahi. Então, ba mostra que Allah está jurando por esta cidade. Qual é esta cidade? Mecca al-Mukarram. Então, este juramento por Meca mostra a importância de Meca para toda a humanidade, para todas as pessoas. E Allah também jurou por Meca em outras suratas, como falamos nas aulas passadas, como no Surat At-Tin, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ, pela cidade segura. Na Surat At-Tin, surata do figo. Então, mostrando a importância de Meca, que é onde fica a Kaaba, a importância dela para todas as pessoas. La uqsimu bihada al-balad. Depois, wa anta hillun bihada al-balad. E você está residente nesta cidade. E você, Muhammad, profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Então, a cidade de Meca tem toda a sua importância, grandeza. E o profeta, o primeiro sentido é esse, que وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلْدِ, você está residente nesta cidade, você é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Primeiro sentido, então a cidade de Meca tem toda a sua importância e grandeza, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aumentou mais ainda esta grandeza por residir nesta cidade. O segundo sentido de وَأَنْتَ حِلٌّ, a palavra hillun de halal, o que quer dizer que em Meca foi
proibido qualquer tipo de violência. Entretanto, Allah permitiu ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o uso da força, da violência para se defender dos inimigos e para abrir Meca. Na época que os renegadores da fé, os idólatras, não permitiam aos muçulmanos entrarem em Meca, na Kaaba. Porém, o primeiro sentido é mais forte que o último. Depois, وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ tem 3 sentidos principais que os sábios divergiram quanto a esses sentidos. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ, e pelo pai e por aquele que ele gerou, e pelo filho, no caso. Então, esse é um sentido geral. O segundo é وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ, por Adão e por todos os seus descendentes, que somos todos nós. O terceiro, há sábios que dizem que este versículo, وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ, fala sobre Ibrahim e Ismail, por eles terem tido uma grande história em Meca, que eles construíram a Kaaba. Ibrahim alayhi salam, junto com seu filho, e seu filho Ismail alayhi salam o ajudou. Então, é propício falar de Ibrahim neste versículo. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ. Então, tem esses 3 sentidos. Depois, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. E nós, de fato, criamos o ser humano em dificuldade. Ou seja, o ser humano sempre encontra-se em dificuldade, está preocupado com alguma coisa, está cansado. Qual lição devemos tirar deste versículo? Então, a lição que devemos tirar deste versículo: não há tranquilidade para quem não crê em Allah. Então, o crente só fica tranquilo quando encontra o seu Criador, quando estiver longe do inferno, estiver dentro do paraíso e ver Allah, ver o rosto de Allah, louvado seja. Então, sempre que você se encontrar em dificuldade, lembre deste versículo, que é o 4º versículo, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. E nós, de fato, criamos o ser humano em dificuldade. Depois, o 5º versículo, أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٍ. Supõe ele que ninguém tem poder sobre ele. O ser humano supõe que ninguém tem poder sobre ele. Então, essa pessoa, esse ser humano, o ser humano em geral, nasceu em dificuldade. Mesmo com toda essa dificuldade, ele pensa que ninguém pode com ele, ele pode tudo sozinho. Então, se você analisar o que o Corão falou sobre o ser humano, você vê que a natureza do ser humano é assustadora. O ser humano é capaz de muitas coisas ruins. Allah fala num versículo do Alcorão, na Surat Al-Ahzab, no penúltimo versículo, Allah fala que o ser humano é injusto e ignorante. Então, o que Allah fez para que essa natureza do ser humano fosse remediada, ou para que o ser humano se tornasse uma pessoa melhor? Então, Allah deu a nós a Sharia e deu a ele a boca, a orelha, o cérebro para adquirir o conhecimento, o coração também, onde fica a fé. Então, o humano em geral pensa que é intocável por ter muito dinheiro, por ter muita força, por ter muito poder, etc. Desta forma, esquece que Allah tem poder para fazer qualquer coisa. Já o crente sempre lembra que Allah está acima dele e pode fazer o que quiser com ele a qualquer hora. Depois, يقول
ahlaktu malan lubada. Então, ele disse que gastou sua riqueza em abundância apenas para nutrir suas vontades, desejos aqueles haram. Entra aqui também aquelas pessoas que ostentam com coisas que não há necessidade. As pessoas que gastam dinheiro sem pensar nas outras pessoas. Por exemplo, fazem privadas de ouro, colocam toda a casa de ouro, e isso é muito grave. Entra neste versículo, Yaqulu ahlaktu malan lubada. As pessoas que gastam dinheiro sem pensar, além de gastar no haram, também gastam ostentando em coisas que não precisa. E este versículo também foi revelado por causa de Abu al-Ashad, inimigo declarado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele se vangloriava de ter gasto sua fortuna para incitar a inimizade de Quraysh contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ele também se achava muito forte e falava que se havia alguém mais forte do que ele. Então Allah mostrou a ele e o castigou. Depois, ayahsabu an lan yarahu ahad. Ele pensa que ninguém o vê. Então, essa pessoa que desperdiça a sua riqueza no haram, ou é mesquinha, ou fica ostentando, gasta muito em o que não precisa, ela pensa que Allah não vê. Esse ayahsabu an lan yarahu ahad, que ninguém vê ela. Então é uma pergunta, não uma pergunta a ser respondida, uma afirmação, né? A pessoa não vê, né? Não está vendo isso. Depois, alam naj'al lahu 'aynayn, nós não fizemos para ele 2 olhos. Allah está mostrando para nós, são perguntas mostrando para nós. Alam naj'al lahu 'aynayn, não fizemos para ele 2 olhos. Depois, wa lisanan wa shafatayn, e uma língua e 2 lábios. Wa hadaynahu an-najdayn, e mostramos a ele os 2 caminhos. Então, estes 3 versículos demonstram para nós, seres humanos, é uma pergunta para nós, é uma coisa para nós refletirmos. Como pensamos que não seremos julgados, e Allah deu a nós os nossos olhos, a língua, a boca, né, os lábios, e mostrou os 2 caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Agora, só voltando a outro sentido também, Allah que criou o seu olho para você enxergar, sua boca para falar, e mostrou os 2 caminhos para você. Você pensa que Allah não te vê e não sabe, você pensa que ele não mostra para as pessoas. Então, Allah é completo. Todas as suas características são as mais completas e perfeitas. E isso é essencial na crença do muçulmano, em pensar que toda característica de Allah é a mais perfeita que existe e não há nada de defeito. Por exemplo, a visão do ser humano, a de Allah, é infinitamente melhor. A força de Allah é infinitamente maior. Tudo de Allah é perfeito, é o mais perfeito que tem. Então, alam naj'al lahu 'aynayn, só voltando, nós não fizemos para ele 2 olhos. Só uma observação, só para complementar, o que mais deixa o ser humano mais feliz de ver, a coisa mais magnífica que o ser humano pode ver, é olhar para o rosto de Allah subhanahu wa ta'ala na outra vida. E isso que realmente deixará mais feliz e mais satisfeito. E para que ele chegue a este nível de olhar para o rosto de Allah subhanahu wa ta'ala, para que ele possa olhar, a pessoa deverá
tampar os seus olhos nesta vida para o haram. Dessa forma conseguirá olhar para o rosto de Allah na outra vida. E há um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que diz sobre os olhos que o fogo do inferno não tocará. Quais são os olhos? O olho que ficou vigiando pela causa de Allah, passou a noite vigiando pela causa de Allah, para que ninguém atacasse os muçulmanos, não acontecesse nada de ruim. E o outro olho que o fogo do inferno não tocará é o olho que se emocionou pela causa de Allah e chorou. O olho que chorou pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois, o próximo versículo, فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ. Porém, ele não fez esforço para vencer al-Aqaba, que é o obstáculo. Depois Allah fala, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ. E você sabe o que é al-Aqaba? Então, toda vez no Alcorão que tem a palavra adraka, Allah pergunta e vai te mostrar nos versículos seguintes o que ele perguntou. É uma informação que Allah vai te dar. Então, فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ. Você sabe o que é al-Aqaba? Como você sabe? Como você chegou à conclusão o que é al-Aqaba? E a resposta está no versículo seguinte. فَكُّ رَقَبَةِ. Então, para você vencer o obstáculo, al-Aqaba, você tem que seguir os próximos versículos falam como que você vence esses obstáculos. Então, primeiro, فَكُّ رَقَبَةِ, libertem os escravos. Então, é extremamente importante que o muçulmano saiba, esta sura saiba este versículo, para mostrar que antes da rainha Isabel, antes de falarem que a rainha Isabel foi a pioneira em libertação dos escravos, isso é mentira. O Islã, muito antes, já incentivou todos a libertarem os escravos. Está até no Corão, libertem os escravos. Então, um dos exemplos de libertação dos escravos foi a libertação, foi Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, que ele libertou Bilal ibn Rabah e libertou também outros escravos. Então ele foi a segunda pessoa a libertar escravos depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então ele chegou ao nível que chegou, entre várias coisas, né? Além da sua generosidade, além dele ter sido muito fiel ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, além de ter sido muito verdadeiro, apoiado o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em todas as ocasiões, ter um nível de fé maior do que todos os outros companheiros, ele libertou vários escravos, ele se empenhou bastante em libertar os escravos, por isso que chegou no nível que chegou. Podemos ver que na Surat al-Layl, a Surat al-Layl fala de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, e na Surat al-Duha fala do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mostrando a importância de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Então, portanto, Surat al-Layl fala de Abu Bakr as-Siddiq, Surat al-Duha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois, أو إطعام في يوم ذي مسغبة, ou alimentar em um dia de muita fome, ou alimentar uma pessoa em um dia de muita fome. Yatiman dha matraba, alimentar quem? Um órfão que seja seu parente ou que esteja próximo a ti. E o órfão que conhecemos no Brasil e em outros países é diferente do órfão no Islã, que é o órfão é aquela pessoa cujos pais morrem antes da puberdade, mais especificamente
ou os dois, ou o pai. Se só a mãe morrer, a pessoa não é órfã porque ainda tem o pai consegue sustentar, tem a quem recorrer. Agora, regra geral, órfão é aquele cujos pais morrem antes da puberdade. Depois, não. Se a pessoa morreu e o pai tinha 25, 30 anos, não é considerado órfão. Então, este versículo, temos muito benefício nesse versículo, mostra que a doação, não a doação obrigatória, o zakat, mas a sadaqa, é melhor que seja doada aos parentes ou aos conhecidos, as pessoas próximas, os conhecidos, os que estão necessitados. Então, primeiro ajude as pessoas que estão perto de você e depois ajude as outras pessoas. Depois, ou miskinan dha matraba, ou um necessitado que está em miséria, ou dha matraba, no sentido literal, ou um necessitado que está empoeirado, que está debaixo da areia, sobre a areia, só com areia. O que quer dizer? Quer dizer que a pessoa é tão pobre que ela só tem areia como bem. Então, é muito importante alimentar quem necessita. Isso mostra aqui a importância de alimentar uma pessoa necessitada. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: espalhem a paz, afshu salam, ou cumprimentem as pessoas com salam alaikum, e alimentem com a comida, e orem quando as pessoas estiverem dormindo, que vocês entrarão no paraíso em paz. Depois, no próximo versículo, ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. Então, se tornou um daqueles que creram e recomendaram entre si a paciência e a compaixão ou a misericórdia. Então, uma pergunta: a fé ou alimentar as pessoas vem primeiro? Porque se analisarmos os versículos, Allah fala sobre alimentar as pessoas primeiro, depois fala da fé, aqueles que creram, sobre a fé, sobre a crença. Então, é claro que a fé, a crença, vem antes de alimentar as pessoas. Porém, a pessoa generosa, Allah facilita para eles a crença, a fé. Com a generosidade, a pessoa tem uma fé mais forte. E por que recomendar? Então esse é o sentido porque veio antes. Depois, e por que recomendar a paciência e a compaixão ou a misericórdia? Porque estas características foram lembradas nesta sura, porque está ligado ao quarto versículo. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. E nós, de fato, criamos o ser humano em dificuldade. Nós, Allah está falando como nós. Então, a paciência ajuda a superar a dificuldade, que, ligado ao versículo 4, para você superar a dificuldade, você deve ter paciência. E por que a compaixão foi lembrada? Porque está ligado aos miseráveis, aos órfãos, aos escravos. Então devemos ter compaixão com todos eles. Devemos ter misericórdia com todos eles. Estas pessoas, elas são esquecidas pela maioria da população. E os que creram devem ter compaixão com eles, misericórdia, não só doar, mas ter um carinho especial com eles, tratá-los muito bem e defendê-los. Depois, Ulaika ashabul maymana. Esses são os companheiros da direita. Quem são os companheiros da direita? Não é de partido, não é de socialista nem capitalista, não. Os companheiros da direita, qual que é o sentido?
tem o sentido da al-maymana, também usado no árabe como a facilidade. Então, essas pessoas que creram, que ajudaram os órfãos, ajudaram os miseráveis, serão as pessoas que terão facilidade. E maymana, os companheiros da direita, ou seja, as pessoas no dia do juízo final que carregarão os seus livros com as ações que fizeram durante a vida com a mão direita e mostrarão com orgulho o livro das ações que fizeram. Depois, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. Então, e aqueles que desmentem nossas ayas, evidências, provas, versículos, lições, sinais, revelações, etc., são os companheiros da esquerda. Companheiro da esquerda, que são aqueles que estarão preocupados, que no dia do juízo final carregarão o seu livro das ações com a mão esquerda e tentarão esconder esse livro de vergonha. Depois, عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ. Sobre eles o fogo estará fechado. Então eles entrarão no fogo do inferno e será fechado sobre eles as portas do inferno. Esta foi a surata de hoje. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.